Estou aqui. Bem-vindas, bem-vindas, vamos chegando para a nossa 9ª aula, 9 aulas de 10. Boa noite, Valéria, boa noite, seja bem-vinda, Pati, Veronice, boa noite, bem-vindas. Boa noite, sejam bem-vindas. Léo Pasquale, grande abraço, meu amigo. Estás no Brasil ou está nos States? Olha só que honra! Temos um jogador da geração do prata de vôlei na nossa live. Grande abraço, meu velho. Saudades de ti. Apertem o coração. É isso aí, Veronice, porque o tema hoje é Osco. Tá em Atlanta, Léo. Que bacana, cara. Pô, eu fico tão feliz quando te vejo aqui. Que bacana. Depois vamos nos falar, quero saber das tuas novidades, viu? Silvia, bem-vinda. Gustavão, querido, bem-vindo. Que legal, isso aí, apertem no coraçãozinho aí, como sempre, para mais pessoas poderem. Bem-vindos por aí também, Lucimar, boa noite. Apertem no coraçãozinho para avisar mais pessoas. Mandem ver aí na Asa Delta. Lembrando a todos, início de vídeo. Ailton, bem-vindo. Silvia, bem-vinda. Que esta aula é uma continuação do aquecimento da Semana do Renascimento. Que será a semana que vem. Eu já estou ansioso aqui para que ela chegue. Hoje eu recebi 2 episódios, estão prontos, o terceiro está em andamento. Hoje tem visitas aqui na minha live. Está sendo confeccionado aqui para vocês especialmente. Então é isso aí, onde nós veremos um caminho mais profundo de tudo isso que nós estamos vendo aqui nas lives, né? Então essas aulas aqui são de fundamental importância para nós alfabetizarmos quem não tem conhecimento ainda da importância do parto, da gestação, do nascimento, da concepção, do pós-parto, nos impactos disso tudo na nossa vida adulta. E de que quando nós queremos, quando nós queremos sermos um adulto saudável, o que nós precisamos, né? Nós precisamos ir lá nas raízes. E o que é um adulto saudável? Acho que nós podemos começar por aqui hoje, né? O adulto saudável ele tem 2 coisas básicas. Pega a caneta, pegaram a caneta para escrever aí? Escreve aí então. 2 coisas básicas de um adulto saudável. Liberdade e o que mais? Igualdade. Liberdade e igualdade. Quando eu falo em liberdade, eu falo em expressar seus desejos, a pessoa que é capaz de expressar os seus desejos, as suas necessidades, de falar abertamente, dizer sim, dizer nãos, de sentir com intensidade, de respirar profundo. Essa pessoa é livre interiormente, adulto saudável, é a isso que eu me refiro. E quantas vezes na nossa vida nós não estamos com essa condição, né? Então, o termo adulto saudável não quer dizer que não sou adulto saudável, sou doente. Não, não é essa relação. O adulto saudável ele consegue manejar com as suas emoções e tocar a sua vida sem precisar de bengalas emocionais, tá? E o outro é a igualdade, né? Numa relação, a igualdade é o quê? A igualdade é equilíbrio no dar e no receber, né? Equilíbrio no dar e no receber. O que é tão bonito quando nós vemos uma relação equilibrada nesse sentido, né? De parceiros, de colegas, de amigos, de pais, de filhos. E quando não existe isso, aí nós entramos no tema de hoje. Muito bem. Então tá, primeira coisa já foi aí
Adulto saudável, essa foi a primeira parte da aula de hoje. Me digam aí se vocês estão ouvindo. Bota um ok para mim aí, como é que tá o som. E eu vou tascar-lhe bala daqui de novo. Pessoal daí, bem-vindas, bem-vindos. Matheus, bem-vindo. Aline, querida, bom, bem-vinda. Coisa boa. Vamos lá. Então tá bem. Se para o adulto saudável é bom, importante que ele tenha, né, pré-requisito básico, que ele tenha liberdade interior e igualdade, por que que muitos de nós, por que que alguns indivíduos perdem essa liberdade ao longo da vida? Por quê? O que que acontece? Pensa lá na criança então antes, tá? Como é que a criança é no início da sua criancice? A criança tem tudo isso do adulto saudável. Ela respira fluido, não é isso do adulto saudável? Ela é espontânea, livre interiormente para falar, para se colocar, para se posicionar, para manifestar suas emoções. A criança não faz assim? Então é por isso, olha só, nós temos a condição do adulto saudável dentro de nós, intrínseca, desde que nós somos quem somos. E um belo dia, né, nós passamos a perder isso. Então, a criança, ela é um espelho dos pais e de quem a cuida. Ela sai a imitar todos que ela vê na sua volta. E quando ela está imitando, ó quem está chegando aí agora, bem-vindos, lembrem de apertar o coração e apertar na asa delta para mandar a live para mais pessoas. Hoje o assunto é desaprovação parental. Um assunto bem delicado de nós conversarmos e por isso que eu quero fazer um bate-papo aqui com vocês, tá? É uma aula sim, mas é um bate-papo que vocês possam interagir aqui. Thalita, bem-vinda, Thaís, Rodrigo, bem-vindos todos, tá? Então a criança, ela imita muito os pais e os outros que ela vê à sua volta. É uma esponjinha, né? Ela começa a imitar mesmo. Tudo que ela vê, ela imita. Então, se tem raiva, ela imita. Se tem amor, ela imita. Se tem brincadeira, ela imita. Se tem trabalho, ela imita. Se tem lavar louça, ela imita. O que tiver ali na volta, ela vai imitar, né? Então tá. Aí, os pais, se forem amorosos, a criança também vai trazer uma amorosidade. E qual é a função dos pais? Claro que aí depende da mãe, ou melhor, da idade da criança, né? No início, a função da mãe é a função materna. E logo que a criança começa a crescer, o pai, né, chega num determinado momento, a mãe coloca a criança na frente do pai e diz, olha, ao longo dos anos, obviamente, dos tempos ela vai fazendo isso, mas é como se ela dissesse assim, ó, olha, este é o teu pai, tu podes confiar nele. Porque o vínculo dela é com a mãe. Mas aí ela mostra o pai e diz, olha, agora esse aqui tu pode confiar. E o pai mostra a criança para a vida. Olha, meu filho, minha filha, esta é a vida. E eu vou te mostrar um caminho. E é responsabilidade dos dois proteger essa criança, apoiar essa criança, dar suporte. Minha visita aqui está mexendo no computador. Está super agradável o barulho. Desculpa. Vocês ouviram o barulho aí? Nossa, foi ensurdecedor aqui. Então, é função dos pais proteger, apoiar, inspirar os filhos, tá? Orientar os filhos sobre o que é certo, o que é errado, mas sobretudo com o seu exemplo. Então a base emocional da criança, a base do desenvolvimento da criança é responsabilidade dos pais. Até eu não estou falando novidade para ninguém, mas começa a ser algo a ser olhado com carinho no momento que... Lembra lá que eu falei que a criança ela tem todas essas condições no início? Tem uma que eu quero falar mais agora, que é a principal de todas, que é a que sustenta todas essas condições
da criança saudável emocionalmente, de se expressar, de se colocar. Ela está em contato consigo mesma. Está em contato consigo mesma. Aposto que a doutora Yasmin não é, Paty. Não é, é o Alê. É o Alê. Estava aqui trabalhando nos meus vídeos. Não é. Então, a base do desenvolvimento, bom, primeiro, a criança está conectada com a sua essência, né? E os pais, é função dos pais, dentro dessa proteção, dessa inspiração, desse apoio, dessa orientação, ajudar e fortalecer essa conexão. Então, que toda a base do desenvolvimento emocional da criança seja... eu vou ter que pedir licença para vocês, porque ele ficou na sala do lado e ainda está aqui o barulho. Só um pouquinho. Ale, tá chegando aqui o barulho. Cara, o barulho é tão forte que ele foi lá para baixo. Eu estou aqui no segundo piso, ele está lá no salão, lá embaixo, o barulho veio no meu ouvido aqui, ó, muito forte. Mas então eu estava dizendo, se a criança tem essa conexão no início e os pais são os responsáveis por orientar as crianças, eles são responsáveis, sobretudo, para que essa base de desenvolvimento da criança seja conectada com o divino da criança, que é a sua essência maior, a sua natureza. No momento que os pais deixam de orientar a partir da natureza que já é da criança, começa a dar problema. Então, a criança ela precisa ser amada, ser cuidada. Os pais são o modelo de aprovação, de paciência, de amor, né? Aqui também houve, disse a Paty, nossa, foi um horror aqui no meu ouvido, me deixou surdo quase. Tá? E quanto mais os pais vão trazendo esse papel de amor, de cuidado, de aceitação a partir da natureza divina da criança, porque ela tem contato consigo mesma. Pensa, gente, eu preciso saber se vocês estão entendendo este ponto aqui. A criança ela tem uma empatia própria, ela olha no olho, ela se emociona, ela tem liberdade interior para se expressar. Isso aqui é claro para vocês? É claro para vocês? Me responde aí se vocês conseguem conectar com isso da criança, tá? Com essa natureza divina da criança, tá? Porque os pais, quando eles conseguem amar a criança, trazer a paciência, trazer a orientação, eles estão contribuindo com a autoestima da criança, tá? Vai se tornando uma criança cada vez mais fortalecida, porque ela está se desenvolvendo a partir da sua essência. Então, é responsabilidade dos pais uma conexão, né? Um reforço da conexão com a essência divina da criança. Tá? Tem um bebê de 1 ano e meio em casa, é bem isso? Sim, vamos supor se a criança já tem trauma do nascimento, essa essência como fica? Ela tem a essência igual, Paty. A criança tem o trauma ali do nascimento, porque é da natureza, não existe nascimento sem trauma, ele é traumático de qualquer jeito. Agora, como que nós recebemos essa criança após ela passar por esse momento, faz toda a diferença, tá? Minha filha está numa fase extremamente desafiadora, 2 anos e 9 meses, está sendo um desafio enorme. Muito bem, vamos supor se a criança já tem isso aí, tá? Tá, então aí o que acontece? Quando os pais não conseguem orientar, cuidar, amar, dar esse calor humano e reforçar a conexão divina da criança, é que entra, né, o momento que nós aqui estamos chamando de desaprovação parenteral, tá? E aí o que acontece? Tem falta de apoio, falta de cooperação, falta de amor, falta de orientação, falta de paciência, falta de segurança, pais ausentes, pais ríspidos, pais duros, pais violentos, qualquer coisa que não tenha a proteção, a inspiração, o amor, o cuidado, a aceitação,
vai entrar na desaprovação. O que é isso? Isso é uma fonte muito grande de traumas para a criança, porque aí começa a desconectar da natureza divina. Então a criança nasceu, ela precisa do apoio da mãe, porque ela não é ela ainda, ela é a mãe. Se a mãe não está conectada, se a mãe está dando de mamar, por exemplo, ali desconectada, ali já começa uma desconexão. E na criança a mesma coisa, tá? Então, a criança nesse momento, ela deixa de olhar para si e passa a olhar para uma figura de autoridade. Opa, sendo quem eu não sou aceita. Então eu preciso agora me reportar a uma figura de autoridade. E aí eu passo a fazer aquilo que me pedem que seja feito, para que eu tenha reconhecimento, para que eu tenha aceitação no meio em que eu vivo. Muito bem. E aí, gente, a coisa... aqui esse é o ponto crítico, né? A voz interior da criança se perde aí, A voz interior se perde aí. Desafio para os pais. Sim, Marcos, desafio para os pais. Não tem pais que não passem por esse processo, Claro que nós temos pais mais amorosos, menos amorosos, mas aqui eu não estou julgando nenhum tipo de pai. É um processo natural que existe e que nós precisamos olhar com maturidade, porque muito de nós vem de lá. Então, se nós simplesmente dizemos, mas meus pais são muito bons, mas a maioria dos pais é muito bom, senão nós não tínhamos passado pelo primeiro ano de vida, onde requer muitos cuidados para limpar o cocô, para comer, para fazer xixi, para trocar a fralda, para dormir, para embalar, para dar mamadeira. Quer dizer, os nossos pais nos cuidaram muito. Agora, dentro deste processo, há uma necessidade da base do desenvolvimento da criança ser reforçada na conexão interna dela. Quando isso não acontece, ocorre uma desconexão. E aí a voz interior e a conexão com a fonte se perde. Se perde. Tá? Muito bem. Então a criança passa a olhar para os pais, passa a olhar para alguém, de alguma forma, de desenvolvendo características para que ela seja aceita. Tá? Então vamos lá. Qual é o resultado disso? Crianças submissas que vão virar adultos submissos. Por que a submissão? Por que ela acontece? Porque a submissão, ela é uma busca de aprovação. Eu me torno submisso porque aí eu te agrado e te agradando tu me aceita. Então eu me torno submisso. Agora, quando eu não tenho essa aceitação, quando eu não tenho a validação, o reconhecimento, afeta muito quem tem a submissão. A pessoa fica muito abatida, muito abalada. Ela não tem uma resiliência para passar por esse processo. Ou então a pessoa vai para o outro lado, vai para a rebeldia. Vai para a rebeldia. O que é a rebeldia? É uma busca de... Se a submissão é uma busca de aprovação, a rebeldia é uma busca de desaprovação. Porque a desaprovação tem um resultado negativo. Só que a desaprovação com resultado negativo na rebeldia, ela é menos dolorosa que a indiferença, que a ausência física, que a ausência emocional dos pais. Então, aí nós vemos adolescentes rebeldes que viram adultos rebeldes, que passam a agir com comportamentos considerados rebeldes, pelo menos pela sociedade, porque talvez esses rebeldes, se nós formos entrar numa distinção da palavra, talvez eles estejam certos, mas eu não estou aqui para julgar se é certo ou se é errado. Mas ele faz algo contra aquele status quo ali, pode ser dentro da família, dentro do colégio, da sala de aula, pode ser dentro de um estado, de uma cidade, de um país. Então, são resultados dessa desaprovação que a criança sente. O que é? Em outras palavras, falta de amor dos pais. Renato, mas os pais me amaram. Sim, eles te amaram. A maioria dos pais ama os filhos. Nós podemos partir do princípio de que os pais amam os filhos, A maior parte dos pais amam os filhos. Só que é essa brecha, Então nós guardamos num cantinho aqui o amor que os pais entregaram para os filhos e vamos trabalhar esta parte aqui que os filhos queriam mais um pouquinho. Que os filhos queriam que esse amor validasse
o que eles estavam querendo na sua natureza divina, na hora de comer, na hora de se vestir, na hora de brincar, no tempo dele. Quando não foi no tempo dele, ele não se sentiu amado. E aí começa essa distância. E esse processo, gente, deixa eu ver aqui, é pior quando a coisa já foi, quando aprendemos isso antes do nascimento seria o ideal, mas não fomos cuidados assim, portanto pensamos nos nossos filhos também. Sim, Paty, e foi de tanto trabalhar com isso que eu acabei desenvolvendo um trabalho para elaborar esse contexto todo, né? De tanto ver isso nos atendimentos, né? Então, mas o que acontece? Isso vem sendo passado de geração para geração. Então pense vocês aí agora, ó. Se vocês receberam, né? Se nós pudermos pensar aqui, tá, de 0 a 10, vamos quantificar o amor? Não tem como, né? Mas vamos quantificar de 0 a 10, né? Ah, tá, eu fui amado 8. Muito bem, então vamos trabalhar esses dois, tá? Foi amado 8. Quanto será que os teus pais foram amados? Possivelmente, mas assim, ó, sem medo de errar, foram amados de 6 para baixo. Se não menos, e eles já passaram o bastão muito melhor, tá? Mas nós estamos trabalhando aqui exatamente esse contexto. Isso passa de geração para geração. Por quê? Como que passa? Com erros na educação, na falta de amor. Eu estou falando dentro de casa, tá? Pai e mãe e cuidadores. Isso vai afetando a baixa autoestima. Então vocês pensem assim, ó, se nós recebemos e os nossos pais receberam menos possivelmente, como que os nossos pais vão nos dar mais se eles receberam menos? É praticamente impossível um pai, uma mãe que tem a autoestima baixa criar um filho com a autoestima alta. É praticamente impossível um pai que não recebeu amor conseguir transmitir amor. Ah, Renato, mas meu pai me ama, minha mãe me ama. Sim, ele te ama. Mas inconscientemente ele passou adiante o que ele recebeu lá de trás. Então os pais, eu vou botar entre aspas aqui agora, tá? Eles se vingam dos filhos daquilo que eles receberam dos pais deles inconscientemente, tá? Ah, Renato, mas de novo, meus pais me amam. Sim, eles te amam. Agora, será que eles conseguem expressar o amor que eles sentem por ti? Eles conseguiram chegar para ti quando tu chegou da aula e perguntar como é que tinha sido a tua aula? Se tu estava te sentindo bem? Como é que estava a tua relação com a tua amiguinha, com o teu amiguinho? Se o teu professor te cuidava? Eles conseguiram falar contigo sobre sexualidade quando tu estava começando a sentir cosquinha? Eles conseguiram te orientar a esse respeito? Eles falaram contigo sobre os teus primeiros relacionamentos? Quer dizer, eles olharam no teu olho e disseram, eu estou aqui contigo, pode chorar? Eles tiveram empatia contigo? Então, uma coisa é o pai amar e a mãe amar, outra coisa é os pais conseguirem expressar esse amor. E a criança, ela precisa receber, ela precisa sentir que os pais estão expressando verdadeiramente. E não que o pai diga, meu filho, tu não deverias ter feito isso, não pode brigar na escola. Tá, mas eu briguei porque alguém brigou comigo. Alguém brigou contigo, o que fizeram? Quer dizer, entrar no mundo da criança e acolher essa criança. Aí, quando os pais fazem isso, eles estão reforçando a natureza divina da criança. Ponto para os pais que fazem isso, tá? Não existe rebelde sem causa e não existe culpado, eles deram, tinham tudo certo, cabe a nós mudar isso. Mais ou menos, né, Paty? Existe culpado sim, pai que faz mal, mãe que faz mal, são culpados. É aí que nós não podemos aliviar, viu? E aí vamos entrar numa discussão aqui se culpa faz bem ou faz mal. O adulto é capaz de lidar com a culpa. Então, os próprios pais, e aí no caso se vocês têm filhos, os pais que se sentem culpados por terem agido de uma forma que não consideram a correta com seus filhos, eles têm condições de lidar com a culpa. É a palavra que existe para isso, né? Culpa. Então, a culpa é real, ela existe. E aí, cada um tem condições. O problema que acontece é quando o adulto fica na sua criança e nega essa culpa. Aí ele não consegue ir além dela. Quando ele vê essa culpa e ele busca os seus filhos, conversa com os seus filhos,
ou mesmo que ele esteja distante dos seus filhos, mas ele se visita nela, ele consegue elaborar, né? Obviamente isso aí é muito feito dentro de um processo de terapia, mas ele consegue elaborar esse processo, tá? Para deixar essa culpa para trás, para poder liberar, para vir outras emoções. Então a criança que passa por isso, quando os pais são incapazes de expressar o amor, ela internaliza essa falta de aprovação, essa falta de amor, e ela passa a ver o mundo conforme a imagem dos seus pais, de forma que ela se torna parte da visão, os pais se tornam parte da visão de si mesmas, né? Então uma parte dela é a mãe, uma parte é o pai, mas aí pode ser que tenha uma criança que cresça e vire um adulto que é submisso em algumas situações, porque o pai era submisso, ou e seja violento em outra situação, porque a mãe é violenta, por exemplo. Então, essas duas partes se integram e vêm para essa criança. E essa criança fica com um diálogo interno, né? Ela fica com isso correndo aqui, né? Internalizado. Então, ao invés de preencher o seu vazio emocional buscando dentro, o que se fala tanto em vamos meditar, vamos para a terapia, vamos trabalhar o conhecimento pessoal, vamos para o autoconhecimento. Isso tudo vai trazendo a possibilidade de um preenchimento para que eu não precise de outra pessoa, porque aí quando eu me relacionar com alguém, eu não vou estar querendo pegar só carinho, afeto e amor dessa pessoa. Eu tenho para dar. E aí quando o casal tem para dar, os dois se completam. Aí nós entramos numa polaridade. O masculino e o feminino se completam. Quando os dois não trabalharam essas questões em si, um vai querer pegar do outro. E aí são relacionamentos que não dão certo. Eu estou falando em casal, mas eu posso falar em trabalho também. Tem pessoas que no trabalho ficam buscando a aprovação dos seus colegas, dos seus superiores, por consequência de não ter esse preenchimento. Então elas perderam a capacidade de buscar esse preenchimento, a sua natureza divina, e passaram a buscar em outros que estão à sua volta. Então são essas pessoas que vocês veem por aí pedindo colo, pedindo afeto, pedindo apoio, querendo estar sentindo falta, dizendo que estão sozinhas, muito carentes. O que elas ganham com isso quando elas se mostram submissas, carentes, pedindo ajuda? Elas ganham um olhar de alguém. Então alguém olha para ela, olhou, e é aquele mesmo olhar que ela queria quando ela era pequenininha lá com o papai e com a mamãe, que ela não teve. Ou não teve na medida que ela gostaria, porque os pais podem ter olhado do jeito deles, que eles conseguiram. Agora, aquela criancinha pequenininha lá, ela queria um olhar diferente, especial para ela. E parece que isso ficou faltando. E ela cresceu com esse buraco dentro. Buraco de afeto. É um vazio existencial, que está lá no fundinho, que é uma busca de aceitação e de reconhecimento. E aí, por conta disso, ela aprendeu a ser de alguma maneira. Então ela virou o bom menino, a boa menina, e esse bom menino, essa boa menina, lhes foram muito úteis no passado, porque ele conseguiu o olhar de quem ele precisava fazendo algo para agradar quem estava junto. Mas hoje não é mais produtivo ser assim. Então hoje eu preciso olhar para a minha história lá atrás e ver o que eu preciso elaborar. Foi nesse ponto que nasceu o trabalho que é sustentado, ou que é iniciado pela Semana do Renascimento, que vocês estão participando aqui comigo. Foi para trazer essas raízes saudáveis que nasceu esse trabalho. Porque os trabalhos de terapia se olha para a infância, para a adolescência, para o adulto, para o comportamento. Mas e quem é que olhou lá para desde o início, concepção, gestação, parto, nascimento, primeira infância ali? Então, é esse pacote aqui que fica raízes machucadas que depois cresce um caule que vai dar frutos com problemas. Então, uma vez que nós trabalhamos as raízes, a desaprovação parenteral deixa de ser tão grave.
Porque pais que trabalham parto, nascimento, gestação, são pais mais amorosos, pelo menos é o resultado que eu tenho com centenas de pessoas que já passaram por um processo estruturado nesse sentido, que trazem uma amorosidade, um jeito novo de poder ver a vida. E aí eu vou me reportar lá para o adulto saudável que eu iniciei esse papo aqui com vocês hoje. Então pense em tipos, né? Eu falei no bom menino, mas nós poderíamos pensar também naquele mais carente ou naquela menina mais carente, mais insegura, ou menino mais inseguro, um mais ansioso, ou um adulto que é mais fodão, faz tudo, resolve tudo, e aí ele se sobrecarrega, né? Ou um muito ansioso, porque sempre foi assim. Então tem tudo uma história por trás da ansiedade, da depressão, do bom menino, da boa menina, né? Tem tudo uma história, que são, na verdade, estratégias de sobrevivência. Então, para sustentar o meu ego quando eu era muito pequenininho, para o desenvolvimento do meu ego, eu precisei fazer isso para me sentir amado. Só que hoje eu não preciso mais. Então, hoje, eu preciso sim olhar para trás, porque não olhar para o passado é uma ilusão, não se resolve sem olhar para trás, só olhando para frente não é suficiente. Aí olha para trás, elabora e aí desbloqueia a vida e vai para frente, tá? Deixa eu ver como é que vocês estão por aqui. Justamente passado de geração para geração, necessitamos. Tarararara. Meu pai sempre fez isso, minha mãe não. Pois é. Amar corretamente é necessário, então aprender a amar, gratidão. Sim, aprender a amar, Paty. Isso aí. O simples fato de amar não é suficiente. Precisa manifestar, né? Quantos ensinamentos para que eu possa ser uma mãe cada vez melhor. Isto, gratidão, Thaís. Isso sem falar em pessoas como um amigo que falou, com os olhos cheios d'água, até os 36 anos, pai nunca tinha dado um abraço nele, certeza que eu amava. Claro, os pais têm dificuldade de abraçar também, né? É aí que vai chegar, depois de fazer esse processo, gente, depois de entrar no processo, visitar as dores, visitar as tristezas, visitar onde que o pai errou, onde que a mãe errou, visitar onde que tu ficou sozinho, sabe aquela aula lá na escola, ou durante a gestação, que a mãe fez isso ou aquilo, ou no parto, que não aconteceu da maneira... Enfim, visitar esses momentos, aí se consegue chegar no ponto de ter perdão, de conseguir o perdão e a compaixão com os pais. E aí se coloca os pais no coração. E neste momento, ainda não está completado o processo, ainda falta uma parte para frente. Então, quando eu elaborei o trabalho, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais para frente, durante a Semana do Renascimento, vocês vão conhecer esse trabalho. E aí depois, se vocês quiserem, vocês vão ter a oportunidade de fazer. Isso é uma caminhada sem fim para o resto da vida, tá? Mas existe um processo que vai lá nas dores, lá nas causas, olha onde é que está as raízes de cada questão dessas, e aí traz aonde que junta com o comportamento de hoje, com a sensação que eu tenho, o comportamento que eu atuo, da onde que vem, como é que eu faço para elaborar isto agora. E eu preciso nascer de novo dentro de um ambiente escolhido por mim. E aí a partir desse nascimento novo, né, a vida se abre, e aí eu consigo celebrar esse novo. E celebrar o novo, aí sim eu fecho o ciclo. Mas eu tenho que ter passado por todas as fases. E aí eu vou conseguir, né, ter uma respiração mais de adulto saudável também. Tá? Então, se eu pegar exemplos para vocês, né, pais questionadores, por exemplo, aqui, ó, nos relacionamentos homoafetivos também acontece igualmente, Silvia, igualmente, né? A questão não é pai ou mãe. Pai e mãe é quem cuida. E relacionamentos também, tá? Cada um deles. Eu, com certeza absoluta, sou uma versão melhorada do meu pai. Também sou uma versão mais melhorada, faço tudo, passo para os meus filhos. Que bom, né? É a obrigação nossa sermos uma versão melhorada dos nossos pais. É uma responsabilidade nossa. Maravilha, Renato, gratidão infinita. Digo meu terceiro filho, 5 anos, já tem ansiedade. Isso porque eu acredito ser uma melhor versão dos meus pais. Né? Então, se ele tem ansiedade, com certeza,
ele pegou de alguém essa ansiedade do ritmo de vida, das trocas, dos relacionamentos na volta dele. É aí que nós precisamos trabalhar. A visita desse ponto é pela imersão, Renato. É um programa, Paty, tu vais conhecer na Semana do Renascimento, tá? Por lá eu vou te apresentar ele, mas é um programa com período específico, tá? E eu, com 2 anos, chamei outra pessoa de pai, porque o meu estava muito ausente pelo trabalho. Isso aí, ó, acontece. Versão melhorada, não boa para os meus filhos. Muito bem. Então, exemplos, né, para dar para vocês. Um pai que é muito questionador, pode ser que os filhos sejam mais introspectivos, mais voltados para o intelectual, porque o pai questionou muito, botou o filho ou a filha numa sinuca ali de ter que fazer a coisa certa, ou questionou, criticou muito, aí acaba constrangendo, vai internalizando aquilo. Então o introspectivo, ele não é introspectivo porque ele nasceu assim porque Deus quis, não, né? Ele é introspectivo porque teve um influenciador ali perinatal e na infância dele que o fez ficar introspectivo. Isso não é certo, nem errado, nem bom, nem ruim. Cada um com suas vantagens e desvantagens que vai ter que lidar ao longo da vida. Uma mãe, por exemplo, muito intimidadora, pode produzir, né, criar filhos que digam, ai, pobre de mim, né, inseguros ou inseguras, né? Ou, se não der certo essa insegurança para chamar atenção, essa mesma filha, esse mesmo filho pode se tornar intimidadora também, né? Passando a intimidar os outros, porque aí já que não me vem de um jeito, eu vou me mostrar agora deste outro jeito, tá? Então é muito importante curar essas feridas para buscar uma aprovação dentro de nós. Eu só posso buscar essa aprovação dentro de mim se eu resolver as minhas feridas que estão mais lá atrás, aí eu vou me reconectar com a minha natureza divina, tá? Meu pai tem perfil controlador. Né, Marcos? E os homens que vêm de gerações para trás tinham mais tendências ainda a serem controladores, porque os pais deles foram mais controladores ainda com eles, né? Um pai impaciente, depende da impaciência, não é, Ana Amélia? Se a impaciência é amorosa, se a impaciência é com irritação, com rispidez, qual é o tipo de impaciência? Isso tudo precisa ser levantado, são informações. E é exatamente esse o processo que eu estava falando agora há pouco aqui. Durante esse processo, o que eu desenvolvi? Que se possa escrever o tipo de comportamento que recebeu, o tipo de comportamento que impacta hoje, qual é a sensação que tu tens quando visita esses momentos e juntando essas informações, o que nós vamos fazer com isso agora? Então, não existe uma resposta linear. O pai é impaciente, o filho vai ser oprimido. O pai é impaciente, o filho vai ser irritado. O pai é impaciente, a filha vai ser rebelde. Não é uma linha linear, mas é a ser considerada porque eles são uma esponja. Eles refletem o que eles veem no pai. Se o pai é impaciente, vai ter uma tendência a ser ansioso, tendência a querer o prazer rápido, querer que chegue logo a hora. E o prazer rápido pode impactar no trabalho, no desenvolvimento, na escola, na sexualidade. Quantas pessoas não conseguem uma sexualidade saudável porque buscam prazer rápido? Ou tem vícios porque buscam prazer rápido, e a impaciência pode estar relacionada com isso. Tá? Muito bem. Então... E os filhos, quando passam por esse processo, isso lá, 4, 5, 6 anos de idade, eles se sentem traídos pelo pai. Esse processo, eles se sentem traídos. O Alexander Lowen usa muito esta palavra, né? Ele traz num dos seus livros a traição ao amor, porque os pais traem os filhos nesse sentido que vocês já viram. Agora vocês já entendem essa palavra que eu estou usando aqui. Quando os pais não correspondem dessa forma, os filhos se sentem traídos. E essa traição dentro de um ambiente onde não é possível expressar uma raiva, o que vai acontecendo? Essa raiva vai ficando reprimida. Raiva reprimida é transformada em ódio.
E onde existe esse ódio, o amor fica congelado. E é aí que nós precisamos derreter esse congelamento, né, através da expressão emocional. Então, eu preciso, através, mais uma vez, de um processo, num ambiente seguro ou num trabalho seguro, que seja expressa essa emoção. Foi por isso que quando eu desenvolvi, eu estou aproveitando para falar para vocês, porque vocês estão aqui por isso também, muitos trabalhos que andam paralelo, né? Eu desenvolvi um programa, e aí eu tenho bônus nos programas que andam paralelos, que eu vou contar para vocês na Semana do Renascimento também, que dão suporte ao programa em si. Porque quando eu desenvolvi a primeira vez, as pessoas me trouxeram, nossa, mas eu senti isso, eu senti essa emoção, eu senti aquela. Muito bem, aí eu fui agregando bônus, 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 bônus. Quais são os tipos de bônus? Bônus que dão suporte para que a pessoa consiga aprender a conversar com os pais ou outras pessoas, dar vazão às emoções, trazer o centramento, resgatar sua respiração, né? Tudo isso para dar suporte para poder viver um programa como este, né? Porque eu tenho certeza que vocês já estão, mesmo que me ouvindo somente aqui agora, isso mexe com vocês aí dentro. Isso visita, né? Tem emoções sendo trabalhadas aí dentro de vocês. Então, quando o processo acontece, mais forte ainda. Inclusive por isso que eu vou estar junto em alguns momentos e vocês vão saber disso mais para frente, tá? Mas aí, quando o pai ataca os filhos desse sentido, ou quando a mãe ataca os filhos e um deles falha em defender a criança, né? Vamos pegar um exemplo. O pai, né? O pai é mais agressivo ou é ausente. O pai é ausente, o que é muito comum hoje em dia, né? Com pais que se separaram das mães e eles tendem a serem mais ausentes, né? Pelo menos é o que eu vejo, não sei a experiência de vocês. Quando os pais são mais ausentes, a mãe precisa dar conta de tudo, né? Agora, para a criança, ela quer assim, ó, pô, me defende desse cara aí que não tá comigo, chama ele para cá, né? Como assim? Ou ele tá junto, mas não é emocionalmente presente. Então, quando a mãe falha em defender a filha ou o filho do pai, este filho, essa filha, essa criança, ela não consegue ver maldade no pai que a deixou longe, que ficou ausente ou que foi agressivo. Porque a criança ela não consegue ver, na sua profunda sensibilidade, ela sente amor pelos pais mesmo quando eles estão ferindo essa criança, né? Então é uma coisa muito louca isso, né? A criança está sendo ferida pelos pais, às vezes tem pais que abusam das crianças, dos filhos, né? Isso eu já vi muito. Quem é que abusa das crianças? Geralmente ou é o pai, ou é o tio, porque está dentro de casa, ou é o primo que está dentro de casa, ou é o irmão, né? Quer dizer, é alguém próximo ali que abusa. Dificilmente é um desconhecido, pode acontecer, mas na maior parte das vezes é um conhecido que está ali próximo. E a criança mesmo assim é incapaz de achar que os pais estão sendo hostis, porque muitas vezes os pais sabem do abuso, né, e não reagem. Nossa, mas foi o tio, foi o primo, foi o outro. E elas dizem, não, deixa, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, né? Então, esse é mais uma questão que acontece, né? É mais uma questão. Hoje as crianças acabam sendo criadas e educadas por babás, e isso é ruim. Bom e ruim, né? Viu, Marcos, tenho muito cuidado em dizer assim, é bom ou é ruim, né? Eu fui, junto com os meus dois pais, presentes em casa, eu tive 2 babás, né? Que criaram minha irmã, meu irmão e eu, e nós amamos as nossas babás. Agora, eu sou consciente de que, quando criança, existiram momentos que eu queria a mãe, não a babá. Mas ela estava ali, amorosa, com o maior coração dela. Então, o que é melhor? Não sei. O fato foi que eu tive uma amorosidade, um afeto que veio de lá também. Então, eu tenho muito cuidado em dizer, isto é bom, isto é ruim. As coisas são como são. E a partir daqui, nós vamos trabalhar dentro desse contexto para que tu te tornes um adulto mais saudável, para exercitar a musculatura do adulto saudável.
né? Porque cada um de nós tem as mazelas para serem trabalhadas, entende? Então, de uma maneira geral, os pais externalizam sobre os filhos que são dependentes ou sobre pessoas que são submissas a eles, né, os insultos e os traumas que eles receberam quando eram crianças submissas e dependentes, né? Então, tudo aquilo que o adulto viveu, ele passa adiante da mesma forma depois com outras pessoas. Tá bem? Por isso que a verdade, né, gente, quando os pais dizem, não, mas eu uso isso para disciplinar os meus filhos. Tá, mas para aí. Disciplina é uma coisa, né? Acabar com a natureza divina dos filhos é outra coisa. Então, uma coisa é disciplina conversada, com amorosidade, com contexto, né? Para tirar um telefone hoje em dia, para poder colocar regras no celular, para jogos, para YouTube, que é uma dificuldade que os pais de agora estão tendo, que os meus pais não tiveram, por exemplo, porque não tinha YouTube, não tinha celular com jogos, né? Eu sou da época vou dizer agora a minha idade aqui para vocês, eu sou da época do Atari, do Odyssey. Quem é que conhece o Atari e o Odyssey? Garanto que vocês não conhecem. Quem é que conhece o Atari e o Odyssey? Conta para mim aí. É isso que eu quero reconectar com a minha natureza divina para melhorar como mãe. Isso aí, Paty. Quando chegar o momento, faz o programa, te inscreve, que tu vai ver que o resultado é fantástico para a vida, né? Para o amor dos filhos contigo. Renato, que hora será a semana do Renascimento? Será por aqui ou por YouTube? Thaís, vai ser dentro de uma plataforma, por isso que nós pedimos para se inscreverem no semanadorenascimento.com, e lá mesmo nessa página tem um clique para botar no Telegram e no Messenger. Te inscreve em todos os botõezinhos que tem lá. E depois tem que ir lá no teu e-mail e confirmar a inscrição, porque aí vai ter liberação para entrar nessa plataforma, tá? Então é fechado para quem se inscrever, tá? Como é um trabalho que eu estou fazendo bem pontual, bem focado, estruturado, técnico para pessoas comprometidas que querem se desenvolver de verdade, né? Não é um curso, vamos fazer um curso para melhorar a performance. Não tem nada contra isso, até porque a performance vai melhorar muito depois de passar por esse processo. Mas por isso eu faço ele fechado lá dentro da plataforma, tá? Eu conheço a Atari, inclusive tem um em casa. Nossa, Flanísia! Tu tens um Atari até hoje. Meu Deus. Briga dos pais, né, Marcos? Me tornei um adulto meio frio com situações de conflito. Gratidão, Marcos, por estares abrindo isto aqui, tá? Lá dentro do programa nós teremos espaço para trabalhar com essas questões íntimas, com essas questões pessoais, onde eu vou poder dar um suporte para todos vocês também poderem trocar, tá? Cadê? Gratidão, já me inscrevi. Legal, Thaís. Joguei Atari, assoprava fita para melhorar o contato, ligar mais rápido. É um barato, né, gente? É um barato, né? Então, as crianças que passam por esse processo, principalmente as crianças que passam por abuso, carregam uma raiva muito grande dentro de si, né? E essa raiva traz uma culpa atrás delas, né? E aí, claro, teria que entrar mais no assunto do abuso para vocês entenderem esse processo. Mas, de uma maneira resumida, a criança passa a ter uma baixa autoestima, um amor próprio muito baixo, e aí se tornam mulheres que se sentem sujas, né? Homens que se sentem sujos. E isso vem muito na terapia, muito. Vocês não têm ideia do número de abusos. Quando eu falo abuso, gente, não é só um ato de um estupro. O abuso é um olhar, uma tentativa, uma mão que passa, um toque, né? Tecnicamente, o Alexander traz nos livros dele, que eu posso compartilhar com vocês, que o olhar de carinho dos pais para a criança é uma sedução, né? E aí aquela criança se sente seduzida pelo pai, a menina se sente seduzida pelo pai, o menino se sente seduzida pela mãe.
E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Aí o pai vem e coloca a filhinha para brincar no colo, tá? Aí a filha tá ali no colo, o pai vê que ela tá no colo ali em cima e diz, opa, tá no lugar errado, né? Aí ele tira, minha filha, senta aqui do meu lado. Este ato de tirar a filha para ela sentar do lado, se ela está na fase do Édipo, eu não vou entrar nesse assunto agora porque é longo, mas se ela está na fase do Édipo, ela considera esse momento assim, como assim? Este homem que é o primeiro homem símbolo da minha vida aqui, que eu quero ele, mas ela quer o pai, só que o pai é da mãe. Então a mãe atrai. E aí forma um triângulo que ela fica com raiva da mãe, né? Apaixonada pelo pai. E se isso não é trabalhado, leva para a vida e vai ter problemas nas suas relações em função dessa questão, né? Então ela vai desenvolver aí uma atração por homens iguais ao pai e uma dificuldade de se relacionar com mulheres iguais à mãe, né? E os pais não fizeram nada, eles estavam amando e cuidando, né? Então por isso que eu trago com um olhar para os dois, né? Para o contexto, tá? Muito bem. Então a mãe, me lembrei agora hoje eu falei sobre isso, estava me lembrando aqui da Cinderela. Vocês viram a Cinderela, né? O filme da Cinderela tem as bruxas, né? Eu tive lá na Disney, então eu gosto da história da Cinderela. Tem a bruxa má e a bruxa boa, né? Quando a bruxa boa, quem é que dá os recursos que diz para Cinderela, olha, fica assim, bonita desse jeito, te pinta, te arruma, porque aí vai vir um príncipe de cavalo branco que vai te resgatar, né? Então, quem diz isso para Cinderela é a bruxa boa. E a bruxa má, que é o mal da Cinderela, né? Aí, a Cinderela se apronta para vir o príncipe encantado resgatá-la. Veja, ela se apronta para vir outro resgatá-la, não está dentro dela a essência mais. Né? E a bruxa malvada, neste caso, é a mãe ou o pai que faz o papel da bruxa malvada e não é defendido pelo outro. E aí, quando não é defendido pelo outro, eu já falei por isso, linka todos os pontos agora. Ai, larai. Bom, trabalhando esse assunto aqui, as irmãs, isso, uma vermelha de raiva e outra verde de nojo, né? Muito bem. Tá legal, gente. Chegamos no nosso final da live. Alguma pergunta a mais de hoje? Vocês aqui? Marjorie, claro que sim, 1981, Pac-Man. Aqui no Facebook surgiu Pac-Man agora. Muito legal. Tá bem. Alguma pergunta a mais? Senão eu vou nessas hoje, porque aula é aula, não vamos enrolar aqui, encher linguiça, acabou a aula, acabou o conteúdo. Era isso hoje. A de amanhã vai ser outro assunto bastante importante, gente. Olha, me lembrou aqui o Luciano. Bastante importante. Trauma religioso e senilidade. Trauma religioso e senilidade, né? Chega um ponto que precisa resolver isso, né? Então, outro assunto delicado, assim como eu estou tratando dos assuntos de pai, de mãe, de filho, de parto, de gestante, com médicos, com equipes, com a senilidade também, com a religião, eu vou abordar todos os assuntos aqui, independente do assunto, com toda a clareza para que vocês possam entender e poder dar os seus passos permeando nesses assuntos, tá? E amanhã, então, o assunto é trauma religioso e senilidade. Beleza? Espero vocês. Gratidão por estarem aqui comigo. Compartilhem. Enviem o link da Semana do Renascimento para o maior número de pessoas que vocês puderem, principalmente para gestantes, pais, mães, pessoas que desejam curar as suas feridas, trabalhar as suas feridas, né, elaborar as suas feridas. O termo curar é delicado de nós usarmos, porque isso é uma trajetória de vida, não existe mágica, né? Quem me conhece sabe que eu não vendo mágica no meu trabalho, eu sou muito pé no chão, os trabalhos são estruturados, sérios, e para que a pessoa tenha um resultado sólido na sua vida, tá? Mas é uma caminhada para o resto da vida, não tem fim, né? Tá bem, então?
Beijo grande para vocês, adorei estar com vocês. Beijo, tchau Facebook. Lembrando, Facebook, sempre no Instagram a live para ficar de frente olhando aqui, onde eu consigo responder mais, olhar, tá? Gratidão por estarem aqui, gratidão. Até amanhã, 18h08 então.